tudo tenta nos roubar da presença de Deus. Para fazer boas escolhas, para ouvir a vontade de Deus, é preciso saber renunciar a pequenos desejos e, pouco a pouco, ir educando a nossa vontade. Nesse sentido, saber medir as forças, as cobranças, para ajudar o adolescente no seu crescimento espiritual é fundamental. Este será o tema da última parte da aula, que trata sobre a espiritualidade na vida do adolescente. E o senhor comentando, né, sobre essa questão, que não deixa de ser, né, a hierarquia nas coisas da minha vida, o nível de importância que cada coisa vai trazer na minha vida, o trabalho, os meus compromissos sociais também, né, mas saber em que escala a minha família está. Aí nesse grande desenho de hierarquia das coisas, dos compromissos que eu tenho, né? E quando a gente fala sobre isso na nossa vida, a gente está falando sobre mortificação, né? Sobre ceder um pouco, sobre deixar às vezes aquilo que é tão prazeroso, porque eu tenho um compromisso maior, né? E eu observo isso muito desde a educação das crianças, o quanto, como que a gente aplica, né, essa mortificação na vida de uma criança, de um adolescente. É justamente educando ele nesse processo, nesse imediatismo, né? Então, fazer com que ele aguarde o tempo certo das coisas, como, por exemplo, se você não tem idade para usar o Instagram, porque quando a gente faz um cadastro, né, você tem que ser maior de idade, e você não falsifica a sua idade para você poder usar o Instagram. Então, você tem que ensinar isso ao seu filho. E muitas vezes é difícil aos pais, por causa justamente da grande questão de que todo mundo tem, né? Então, como que eu vou explicar para o meu filho que não está certo ter isso ainda, utilizar esse tipo de rede social, né? Enfim, sabendo, tendo muito clara a verdade como premissa na tua família, nos teus valores, né? E entendendo que fazer com que ele aguarde o momento certo para isso vai ajudá-lo também a fortalecer essa vontade, né? Eu lembro muito, trago sempre para as famílias que eu acompanho, né, exemplos da minha própria infância, da minha própria vida, da educação dos meus filhos, porque eu acho que contextualizar nessas situações, né, trazer o cotidiano da gente mostra que é difícil para todo mundo, né? Então não é porque eu estou aqui no papel de hoje orientando que isso foi super tranquilo para mim, porque eu abria o livro lá e aplicava tudo. Não, muito o contrário, né? E eu lembro o quanto custava na infância, você tem que se comportar muito bem para quando chegar no seu aniversário você ganhar aquele presente tão sonhado, né? E como hoje em dia, dentro das possibilidades das famílias, né, fica tão fácil o acesso a certos bens materiais que as pessoas não se preocupam tanto com isso e esquecem o bem que fazem ao filho quando ele precisa se esforçar por algo, aguardar, ter aquela expectativa de algo, né? Às vezes passa muito a impressão de que isso é um sofrimento enorme, coitado dessa criança, né? Mas o quanto isso educa essa vontade e ordena esse indivíduo, porque passa o mês nem lembra mais daquilo, mas não queria tanto, né? Ou não, continua desejoso e se empenha por isso, né? Então a gente começa a ensinar essa criança, esse adolescente, sobre esse esforço e sobre essa vontade que consegue enxergar o que é fundamental e excluir aquilo que não importa tanto, né? Ter clareza sobre isso, né? Como é que o senhor vê isso, né? Acompanha isso nas crianças, nas famílias, nos adolescentes que estão com o senhor hoje? Eu vejo que a missão dos pais, dos educadores, né, ela é fundamental nessa convicção do filho, né? A gente fala de vontade, né, de convicção mais profunda. Isso exige tempo, exige espera, exige autoconhecimento e, sobretudo, exige a graça de Deus, né? Um pai e uma mãe que colocam um filho no mundo hoje, eles precisam ter muita sabedoria, muito discernimento para conduzir esse filho às coisas de Deus. Porque há muitas possibilidades, há muitos caminhos, e aí não é fácil para essa criança, para esse adolescente, fazer as escolhas certas, né? E aí os pais precisam estar muito presentes a si, presentes à vontade de Deus, presentes ao Espírito Santo, para que eles sejam instruídos
para conduzir essas crianças para o melhor caminho. Tem um outro pensamento do Fulton Sheen que ele vai dizer assim, falando sobre o temperamento dos pais, ele vai dizer que os pais não podem ter nem uma severidade irritante, nem uma indulgência excessiva, né? Ou seja, a mãe e o pai precisam, em primeiro lugar, conhecer os seus limites, as suas vulnerabilidades, para que eles possam, a partir desse autoconhecimento, dessa autopertença, conseguir orientar esse filho, né? Para não permitir tudo, mas ao mesmo tempo para equilibrar, né? Entre a ternura, a disciplina, entre a vontade, a indulgência, isso é fundamental. E ele fala que nós não podemos jogar a nossa responsabilidade para a escola, né? Claro, ele falava isso naquela época, mas hoje também, muitas vezes, os pais, quando são imaturos na fé, eles jogam a responsabilidade para os outros, por aquilo que não deu certo no comportamento do filho, nas escolhas do filho. E aí ele vai dizer que a escola, ela tem essa função de educar a mente, digamos assim, né? E a família tem essa responsabilidade de educar a vontade, aquilo que é mais profundo na criança. E aí nós não podemos confundir a minha responsabilidade como pai de educar esse filho nos passos de Deus, né, para ter essa capacidade primeiro de consciência, de autoconsciência, mas também de descobrir qual é a vontade de Deus, qual é a vocação desse filho nesse mundo. Ele diz assim, despejar conhecimento na mente de uma criança, sem disciplinar a sua vontade para a bondade, é como colocar uma espingarda nas mãos de uma criança. Olha que interessante, essa coisa do equilíbrio, né? E são os pais que vão incutindo essa vontade, essa convicção mais profunda nos filhos. E olhando um pouco para a sociedade que a gente vive, né? Tudo tenta nos roubar de Deus, da presença de Deus. A gente vive um tempo de muita relativização, tudo é permitido e a gente não cria disciplina, não cria convicção nas nossas escolhas. Eu estou acompanhando os jovens agora que vão entrar no seminário e eu percebo como eles estão, digamos assim, contaminados por essa distração do mundo e, ao mesmo tempo, por essa falta de convicção. Claro, a gente não tem certeza de tudo, mas a gente deveria, pelo menos, ter a convicção de que somos chamados por Deus a uma vocação, né? A vocação ao amor, a vocação à felicidade, e, ao mesmo tempo, a minha vocação me conduz ao outro, a cuidar do outro. Então, eu percebo que os jovens estão muito frágeis, e talvez falte, né, a ausência dessa convicção ou dessa vontade bem trabalhada se deva a uma infância talvez um pouco frágil. Claro, olhando para a minha história, eu não tive uma infância segura com os meus pais, né? Meu pai faleceu, eu tinha 9 anos de idade. Depois minha mãe se casou com outro homem que não queria os filhos. Ou seja, eu cresci num ambiente muito desestruturado do ponto de vista afetivo, digamos assim. Mas aí a gente vai encontrando outras pessoas que vão nos acolhendo, que vão nos conduzindo a Deus. Até isso a gente tem que ter esse olhar sensível para perceber as pessoas que Deus coloca na nossa vida, né? Talvez uma criança ou uma adolescente que seja abandonada pelos pais, ela se torne uma pessoa maravilhosa futuramente, né? Até descubra uma vocação para servir ao outro. Então, o que eu quero dizer é que a educação dos pais, ela é fundamental para a convicção dos filhos, para a educação dos filhos, mas caso não haja, como no meu caso, que a gente possa perceber a presença de Deus através de outras pessoas, de outros sinais. Sim, é verdade. E eu tive muitos amigos, tenho muitas histórias, tenho história até na minha própria família, né, de pessoas que não tiveram, né, isso, assim, de ter uma família ali mais estruturada, né, e que já tivesse uma vida espiritual, uma vida dentro da igreja,
e que mesmo assim encontraram o seu caminho, né? Porque Deus busca os corações dispostos, né, Padre? Dentro da misericórdia infinita, ele vai lá pescar cada filho, ele não quer perder nenhum, né? E aí os caminhos são diferentes. A gente tenta aqui, num projeto como esse, abreviar, né, ou até mesmo ser ferramenta, né, orientação para as famílias dentro do que a gente entende que dá um caminho melhor. Uhum. Mas que os adolescentes, né, quando não tem isso, né, ou mesmo, né, eu estava até comentando anteriormente que pelo advento da própria internet, né, padres como o senhor promovendo conteúdo também, o quanto ajudou a tantas pessoas na fase adulta despertar para a fé e voltar para a igreja ou se converter. E aí acontece isso, e eu já tenho um filho de 15 anos, eu tenho um filho de 12 anos, e nunca foi à igreja, não fez crisma, não fez primeira comunhão, e agora, gente, o mundo acabou, né? Não, vamos lá, vamos lá, é um coração disposto, né? Vida de oração e vida sacramental, estar em estado de graça. Então, os pais, quando eles querem orientar seus filhos, quando eles querem, estão dispostos a levar essa família para o céu, eles têm que entender que isso, né, Padre, como a gente está falando aqui desde o início, tem um preço, que é abrir mão de certas coisas, né? Tem uma hierarquia, que é saber o que é prioridade, né? E ter o discernimento que precisa se manter nessa vida sacramental, confissão, comunhão, missa, né? Isso não pode faltar, né? Aí, se eu consigo ir à missa durante a semana, se eu consigo ir mais de uma vez por semana e não só a missa dominical, né? Excelente. Mas o básico, eu preciso, enquanto adulto, que estou formando uma família, eu preciso me esforçar para isso, né? Com certeza. O primeiro sinal de que nós estamos distantes dos sacramentos, distantes de Deus, é a impaciência consigo mesma, a impaciência com o outro. E a busca pela santidade exige tempo, exige entrega. E a gente sabe que, olhando para o exemplo de Santa Mônica, por exemplo, que passou tantos anos rezando e esperando a conversão do filho, né? É muito difícil, então é uma entrega diária. Tem até um pensamento de Santo Ambrósio, falando sobre Santa Mônica, que ele diz assim: não tema, Mônica, o filho de tantas lágrimas não pode perecer. Ou seja, uma mãe que reza pelo filho, e ela precisa estar disposta a esperar o tempo de Deus, esperar o tempo das coisas. E isso exige oração, silêncio, recomeço. Não é fácil, né? Educar os filhos hoje na fé exige primeiro uma entrega de si, né? Uhum. Eu, como padre, eu não posso acreditar apenas nas minhas palavras. Eu não posso apenas querer converter o outro a partir daquilo que eu falo. Se eu não trago a minha experiência de vida, né? Deus nos fala tanto através da nossa história, das nossas feridas, das nossas escolhas erradas, muitas vezes. E aí a gente tem que pedir muito o Espírito Santo para nos iluminar e aprender de cada experiência da vida. Então, hoje, para mim é muito claro, não tem como crescer na vida espiritual ignorando as nossas raízes, deixando de lado a nossa história, as nossas feridas, porque quando eu falo da minha história, eu estou falando da minha história com Deus, na presença de Deus. E a gente pode inspirar muitas pessoas a partir do nosso testemunho, da nossa relação com Deus, dos nossos sofrimentos, né? Os pais sofrem muito para educar os filhos, mas esse sofrimento precisa ser vivido na presença de Deus. É verdade. E o Senhor é uma prova, né, real, é a biografia de Deus agindo na história do homem, né, Padre? Então, dentro de toda a sua história, a gente consegue enxergar Deus ali passando no meio do caminho e apresentando pessoas que pudessem lhe orientar, lhe encaminhar, né? E puxou o Senhor para tão perto que se tornou um sacerdote, né? E quanto isso é importante para nós, precisamos de muitos padres e de padres santos, né? Eu queria agradecer muito, mas muito mesmo a sua participação aqui no programa. Eu acho que vai ser de grande valor para todas as famílias que estão nos acompanhando, né, que conhecem o
o trabalho do Seed Time, do Instituto Católico, né? Abrir um tempinho da sua agenda, que a gente sabe como que é a agenda de padre, né? Mas para a gente poder ter esse bate-papo, então eu lhe agradeço muitíssimo. Muito obrigado, agradeço pelo convite, né? Veio no momento certo. O convite para essa live veio quando eu estava no último dia de um retiro de 5 dias. Então eu pensei, só pode ser um sinal de Deus, é um sinal de Deus. E aí eu aceitei e, na verdade, queria terminar esse momento com uma oração por todas essas Sim. pessoas que nos acompanham, né, no Seed Time e nesse nosso apostolado que é tão desafiador. Queria pedir ao Espírito Santo que visite agora o nosso coração, a nossa mente, que purifique-nos de tantos maus pensamentos, de tantas fraquezas, né? A fraqueza de desistir, né? Nós, como líderes espirituais, como educadores, precisamos ter uma fé convicta, estar em íntima união com Deus todos os dias. E os sacramentos são essa porta que nos fortalece e que nos torna mais pacientes, mais fortes, mais resilientes. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, o nosso coração, dai-nos a graça da sabedoria, da coragem para vencer todas as dificuldades do caminho, todas as provações, que não desanimemos diante das dificuldades, que sejamos pacientes com os nossos filhos, com as pessoas que o Senhor nos confia. Dai-nos, Senhor, a graça da humildade, a humildade para reconhecer que nada somos sem a tua misericórdia, sem o teu amor. E dai-nos a graça, Senhor, de sermos também instrumentos de compaixão na vida de tantas pessoas que precisam de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado. Muito obrigada, Padre. Até uma próxima para todos que nos acompanharam. Grande abraço.